Olá, muito bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Sou a professora Tatiana e vamos trabalhar um pouquinho com a matemática. Bem, na aula de hoje vamos falar sobre conhecendo a matemática. Você já parou para pensar sobre a matemática? Bem, o que é a matemática? O que ela significa? O que vem por trás dessa palavra matemática? De onde que ela surgiu? Qual é, então, a história da matemática? Qual é a importância da matemática na nossa vida e a importância também do cotidiano? Você já parou para pensar em todas essas perguntas? Antes de começarmos a nossa disciplina de matemática, vamos falar um pouquinho, então, sobre a origem da matemática. Primeira coisa, vamos pensar na palavra, na etimologia da palavra matemática. Que é isso, professora? Etimologia? Bem, e de onde vem essa palavra? De onde surgiu? Por que matemática? Primeiro, vamos aos poucos. A matemática, ela veio da língua grega. Os gregos, então, eles criaram a matemática. Essa palavra matemática, na verdade, ela surgiu de outras duas palavras, a mátema e o tic. Então, nós temos aqui duas palavras diferentes, com significados diferentes, para formar a nossa matemática. Isso é importante para sabermos a essência da matemática, de onde tiveram essa ideia de colocar o nome nessa disciplina tão linda de matemática. Agora vocês vão ver. Bem, a mátema significa conhecer, explicar, compreender. Olha que lindo! Essa é a parte científica da matemática. Ela é conhecimento, explicação. Então, quando você compreende, quando você conhece algo mais, nós estamos falando da mátema. E o tic? O que será essa palavra tic? Bem, matemática tem a ver com números, formas geométricas, cores, tamanhos, medidas, símbolos. Já sabem a resposta? Não? Já vou falar então. O tic, ele significa arte. Isso, é uma técnica, é uma arte. A matemática vem da arte. Mas não é uma arte qualquer. É uma arte de conhecer. É uma arte de aprender. Olha que lindo isso! Então, a nossa matemática a partir de hoje é a arte de conhecer, explicar, compreender os números, as formas geométricas, as expressões. Matemática sendo arte, é muito importante vermos mais de perto, conhecer, não ter dúvida. A matemática como a arte. Por quê? Nós temos vários olhares, vários caminhos. Podemos, então, fazer a matemática de várias maneiras que vamos chegar a um nosso único resultado. A partir de hoje, pense a matemática de forma diferente. Comece a olhar não como um bicho de 7 cabeças ou uma coisa muito difícil. Não, é uma arte de aprender. Então, dá trabalho? Mas dá muito, mas é tão bom, não é? Quando conhecemos, quando conseguimos explicar aquilo que nós aprendemos, e isso é muito importante. Então agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a importância da matemática na nossa vida. Antes de conhecer o surgimento da matemática, a história, é importante saber para que tudo isso, por que precisamos saber disso. Vamos lá? Eu vou passar um videozinho rapidinho e já te espero daqui a pouquinho. Qual é a importância da matemática na nossa vida? Mesmo antes de nascermos, a matemática já está presente em nossas vidas. Sim, é isso mesmo. Quando nossa mãe fica grávida, começa a contar o tempo até o bebê nascer. Numa situação normal, são 9 meses até o nascimento. Olha aí onde começa a matemática na nossa vida, mesmo antes de virmos ao mundo. Contar o tempo em meses é utilizar matemática. Na verdade, qualquer contagem de tempo é matemática. Segundos, minutos, horas, dias, meses, anos, décadas, séculos, tudo isso é matemático.
O tempo passa e o bebê nasce. O que se faz logo após o nascimento? Mede-se o tamanho e o peso. Medida de tamanho, como altura e comprimento, é um procedimento matemático, assim como o peso, que é dividido em gramas, quilogramas, arroba, tonelada e etc. O bebê costuma nascer com alguns quilos, e o seu tamanho é medido em centímetros. Quilo pode ser medido com balança, e os centímetros podem ser medidos com régua, fita e outros instrumentos. E não vamos esquecer que a data e hora do nascimento também são registrados e fazem parte do início da nossa chegada ao mundo. Acabamos de nascer e a matemática já faz parte de nossas vidas. Quando somos amamentados, o leite que tomamos na mamadeira é medido em mililitros, ml. Na caixinha temos 1 litro, que é medida de capacidade. Começamos a crescer e fazer aniversários, que é contagem do tempo em anos. Quando vamos para a escola, temos que saber qual o horário de entrada, qual o tempo de duração das aulas, qual a hora do recreio, horário de saída, tudo isso é matemática. As roupas que usamos, a comida que comemos, tudo que é comprado tem um preço. O preço é pago em dinheiro e a contagem desse dinheiro é matemática. O salário que o pai e a mãe recebem, quanto ganha, quanto gasta, e quem não sabe fazer um bom uso da matemática pode enfrentar problemas financeiros e, por exemplo, gastar bem mais do que ganha e viver endividado. Quando dividimos uma pizza, estamos fazendo uma divisão matemática. Ao preparar a receita de um alimento, usa-se quantidades de ingredientes e para isso é preciso saber usar as medidas. Uma colher, uma xícara, meio copo e por aí vai. Os jogos eletrônicos que você tanto gosta foram produzidos matematicamente através de uma linguagem de programação. Quantos brinquedos você tem? Para saber, você precisa contar, não é mesmo? E ao contar, estamos praticando a matemática. Quando o despertador nos acorda pela manhã, ele está marcando uma determinada hora. E lembra, contagem do tempo é matemática. A matemática está em tudo, e observe que nem falamos da matemática que aprendemos na escola, mas sim daquela que utilizamos no dia a dia. O computador que você usa também tem origem matemática. Ele foi desenvolvido através de linguagens que utilizam cálculos e variáveis para que seja possível realizar suas operações. E o smartphone, o tablet, você acha que tem alguma relação com a matemática? Sim ou não? Então, resumindo, a matemática está presente em tudo. Está nos preços das mercadorias e toda a prática envolvida em compra, venda, desconto. Nas medidas para o preparo de alimentos, nas medidas de tempo, nas medidas de capacidade para armazenar líquidos, nas medidas de massa para calcular pesos, nos jogos, na utilização de senhas para acessar sites, caixas eletrônicos, na arte, no cinema, TV, nas doses das vacinas que tomamos ao longo da vida, no número do seu telefone, no número da sua casa. Enfim, está em tudo. Então encare a matemática como uma grande aliada, uma ciência que tornou possível os inventos que hoje facilitam a nossa vida. E aí, viu como é importante a matemática? Qual é a importância dela na nossa vida? Usamos a matemática em praticamente tudo que fazemos. A matemática, ela é uma essência. Ela é realmente, uma arte. Ela consegue estar em tudo. Que legal, hein? Mas de onde será que surgiu a matemática? Como foi que surgiu? A matemática, ela sempre fez parte da nossa vida. Ela surgiu dessa necessidade dos homens de contar, de medir. Então nós temos aqui, lá na pré-história, claro, eles não estavam fazendo os números, mas eles precisavam sim, quando eles escolhiam os alimentos, dividir entre todas aquelas pessoas que estavam ali. Eles precisavam medir então a distância até o rio mais próximo, ou eles precisavam então saber o tamanho correto
das pedras para montar a sua casa. De pessoa, a gente ficar no lugar torto. Então, toda essa necessidade de contar, de medir, de falar matematicamente, começou, então, lá na pré-história. Eles começaram, então, a registrar a matemática lá nas pinturas rupestres e, aos poucos, foi dando a cara da matemática que a gente conhece hoje, né? Então, esse surgimento, desde sempre. Desde quando eles começavam a olhar a natureza, a reparar como ela é simétrica, como os frutos, a quantidade, o tamanho. Então, vamos passar um pouquinho pela história da matemática. Aqui estamos, então, com algumas das primeiras medidas. O homem ainda não tinha se tocado, falou, olha, eu preciso realmente de uma medida padrão. Hoje, nós usamos muitas, né? O litro, o quilo, o metro. Mas como que isso começou? Eles começavam a pensar, poxa, eu preciso medir. Então, eu tenho aqui um aparelho de televisão e eu preciso medir. Eu não tenho nada aqui. O que eu posso fazer? Usar o meu corpo. Então, eles começaram a usar a polegada. Vamos lá. 1, 2, 3. Ou o pé. Os palmos, quantos palmos eu tenho? O tamanho do meu braço, que chamava jarda, o meu passo. Mas aí tiveram um problema muito sério, porque o meu polegar é diferente do seu. O tamanho do meu passo, com certeza, vai ser diferente do seu. Então eles não conseguiam uma medida única. Mas lá no começo foi muito importante, porque eles começaram então a padronizar. Depois, então, vieram mais necessidades. Por exemplo, de ter um calendário, de saber qual é a época certa para colher, qual é a época certa para plantar. Isso, eles começaram a olhar para o céu, para a lua. Olha, tem muito inseto, então agora está na hora das chuvas pararem, então vamos colher. Todas essas informações foi através de observação. Sentiram, então, a necessidade de marcar o tempo. Criaram, então, um primeiro relógio, o relógio do sol. A necessidade de fazerem trocas. Eu te dou uma mercadoria e você me dá uma. Mas eu já tenho muita mercadoria. Então, eles criaram o quê? Uma maneira de pagamento. Nosso dinheiro, as moedas. Até chegar nos dias atuais, onde usamos a matemática nos nossos gráficos, né? Ou também utilizamos até mesmo para fazer as nossas novas tecnologias digitais. Bem, e por que nós vamos falar mais de matemática? Porque ela é tão importante na nossa vida. Ela está presente em tudo. Além do vídeo que nós vimos, essa importância na nossa vida, olha quantas coisas ela está presente. Está presente, então, na ciência, através, né, dos mecanismos. Olha, para poder medir, lá naquele exame que a gente faz, a linha do coração, eu preciso da matemática. Para poder fazer a minha linha do tempo na história, como que eu vou saber o que aconteceu antes, qual que foi a data? Para poder, então, falar de geografia, saber qual é a distância, qual é a localização. Para falar sobre as artes, né? Olha só que bacana, que simetria, olha o tamanho, a forma de fazer. A matemática, então, está presente na ciência, na história, na geografia, na arte, no português. Claro, como vamos saber qual é a sílaba que precisamos acentuar? Quantas letras, quantas palavras tem nessa frase? Quantos parágrafos? A matemática está presente em tudo na nossa vida, inclusive em todas as disciplinas que aprendemos. Por isso nós vamos falar a partir de hoje que a matemática é o coração de todas as matérias. A matemática está em tudo. A partir de hoje nós vamos começar a mudar o nosso olhar. A matemática como arte. Nós agora somos artistas e vamos traçar os nossos caminhos. Cada um vai ter o seu caminho. Vamos fazer estratégias diferentes para chegar no nosso único objetivo, o nosso único resultado. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho sobre a matemática. Eu espero vocês na nossa próxima aula para continuarmos o nosso assunto e traçarmos então os nossos caminhos rumo ao nosso objetivo, sair aqui do 5º ano com toda a matemática na ponta da língua e na ponta do lápis. Combinado? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!
Tchau, tchau.